Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder as questões da progressão continuada do ano passado. A primeira questão diz o seguinte: as exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... E aqui são dadas algumas opções. Percebam o seguinte, pessoal, aqui está dizendo que as exportações totalizaram 4,129 milhões de toneladas. Milhões, pessoal, significa 10 elevado a 6, tá? 10 elevado a sexta potência, tá? Então, 4,129 milhões é a mesma coisa que 4,129 vezes 10 elevado a 6 toneladas, tá certo? E aqui diz também, que precisa saber em quilogramas, tá? Uma tonelada, pessoal, equivale a 1.000 quilogramas. E 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Tá certo? Então, uma tonelada equivale a 10 elevado a 3 quilogramas. Então, se eu quiser saber, em quilogramas, eu só multiplicar isso aqui por 10 elevado à terceira. Então, vai ficar o seguinte, 4,129 vezes 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 3. E esse valor vai ficar em quilogramas, tá certo? Observe que aqui eu tenho a multiplicação de potências de mesma base. Então, eu conservo a base e vou somar os expoentes, tá? Então, o resultado vai ficar 4,129 vezes 10, eu conservo aqui a base e vou somar os expoentes. 6 com 3 dá 9. Então, eu tenho o seguinte, que a alternativa correta aqui, letra C, 4,129 vezes 10 elevado a 9 quilogramas, ok? A questão de número 2 diz: a figura baixa é formada por um feixe de retas paralelas cortadas por transversais. Encontre o valor que determina a medida do segmento representado pela letra X, tá? Então, aqui eu tenho essa reta paralela aqui, essa e essa, três retas paralelas, mais essas duas transversais. Esse segmento aqui vale 10, esse outro vale 14, aqui eu tenho um que vale 25 e o outro que vale x. Então, aqui, pessoal, a gente pode usar o teorema de Tales, tá? Uma das formas vai ser o seguinte, se eu dividir esse segmento por esse, tem que ser o mesmo resultado quando eu dividir esse por x, tá certo? Ou seja, 10 dividido por 14 vai ser igual a 25 dividido por x, tá certo? Então, aqui, é só multiplicar cruzado, tá bom? Então, a gente vai ter o seguinte, 10 vezes x, 10x, igual a 14 vezes 25, tá certo? Então, 10x é igual a 14 vezes 25. Isso aqui dá 350. Então, x, a gente precisa isolar o x, vai ser 350 dividido por 10, Lembrando aqui o 10 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, dividindo aqui, nós encontramos 35, 350 dividido por 10 dá 35, alternativa C. A questão de número 3 diz: em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 centímetros e o cateto maior mede 12 centímetros. Determine a medida do cateto menor. Pessoal, a gente está falando aqui de um triângulo retângulo, Vamos fazer aqui um esboço. Eu tenho que a hipotenusa vale 13, o cateto maior vale 12 e o cateto menor a gente não sabe. Então, x, tá certo? Tá? E aqui eu tenho um triângulo retângulo, Então, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então, a gente tem o seguinte, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, tá certo? Aqui o a representa a hipotenusa, b e c são os catetos, tá certo? Então, olha só, a ao quadrado é 13 ao quadrado, 13 ao quadrado. Igual a b ao quadrado, b
Aqui eu vou chamar de x, a gente chamou de x, né? X ao quadrado, mais o c aqui vale 12. Então, 13 ao quadrado dá 169. E 12 ao quadrado dá 144. Eu vou passar o 144 para o outro lado. Então, fica 169 menos 144 é igual a x ao quadrado. 169 menos 144, 25. Ó, se 25 é igual a x ao quadrado, então eu posso dizer que x ao quadrado é igual a 25, tá certo? Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 25. E isso dá 5, né? Então, letra A, alternativa correta. Ok, pessoal?